Boa tarde. É um prazer imenso recebê-los aqui hoje para o lançamento da querida amiga, companheira de nós todos, de certo modo, de trabalho, a Fabiana Rousseau, para o lançamento desse pequeno gigante livro, Sonhos e Testemunhos, Política do Inconsciente e Discurso Jurídico. A Fabiana tem um longuíssimo trabalho que a gente poderia dizer um trabalho para nós mais do que necessário aqui no Brasil, né? Que é o trabalho desde a psicanálise, desde uma política da psicanálise do inconsciente e que tenta fazer... A Fabiana diz, né, assim, o real é aquilo que não se inscreve, né? Aquilo é o impossível, mas de algum modo na Argentina a gente conseguiu fazer com que ele se inscreva, né? E isso para nós é de um valor político teórico fundamental no momento em que talvez pela primeira vez temos a chance no Brasil, não está garantido, de punir os responsáveis por um golpe de Estado aqui, né? O último, o último, né? Pela primeira vez, né? Temos militares como réus hoje, né? Da tentativa de golpe de 2022, de 8 de janeiro, né? E assim ela vem trazer para a gente um pouco dessa experiência na Argentina, de como o discurso do inconsciente entra num terreno parecendo um pouco estranho para nós, né? Que é o terreno jurídico, e de como ele faz furo nesse espaço de um discurso tão positivista, assim, né? Então, não queria me alongar, quero passar logo a palavra para eles. Estamos aqui hoje com o Rafael Alves Lima, que também está lançando ainda, né? Nem terminou de ser lançado, um livro de uma importância fundamental para nós, que é História da Psicanálise na Ditadura, aqui no Brasil, né? É um livro necessário, esperado. Estive com o Rafael no lançamento lá em Campinas, eu falava assim, já tem pelo menos uns 6 anos que a gente está esperando. Está todo mundo querendo que esse livro do Rafael chegasse até nós, assim, né? De certo modo, ele já nasce como um clássico para a gente aqui. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. E também o professor Márcio Seligman Silva, que é uma referência no estudo dos testemunhos, aqui professor do IEL, na Unicamp, que escreveu um belíssimo pós-fácil a esse livro, da Fabiana. Então, a gente quer fazer uma conversa e que a Fabiana também traga um pouco dessa experiência, da qual isso aqui é um pequeno recorte, né? Mas é uma experiência longuíssima no atendimento com as vítimas da ditadura na Argentina. Então, eu passo a palavra primeiro para os comentadores. Márcio, quer começar? Oi. Tá ok? Tá funcionando? Bom, nem precisava, mas acho que estão gravando, né? Tá baixo? Jura? Tá baixo. Teste. Alô? Melhorou? Tá. Então tá, gente, ó, boa tarde. Não, tudo bem, eu me incluo nele. É um enorme prazer estar aqui na Tapeira, que é um espaço tão especial aqui de São Paulo, né? Tão vital e importante, né? na nossa resistência também. E um prazer gigantesco estar aqui também participando desse lançamento do livro da Fabiana, junto com o Rafael. É um livro que eu recebi com muita honra para escrever um texto a que acompanharia ele. Ela pediu para eu escrever um epílogo. Eu falei, olha, eu não posso escrever o epílogo do teu livro. Eu não me sinto à altura disso. Aí eu escrevi um pós-fácil, né, Fabiana? Escrevi um pós-fácil com maior prazer, porque justamente, como o Léo levantou, se trata de um ensaio muito original
que nasce da experiência da Fabiana, né, a partir do primeiro plano de acompanhamento de vítimas e testemunhas no âmbito da realização de julgamentos dos responsáveis por crimes de Estado em 2006, que foi sucedido pela criação do primeiro Centro Estatal de Atendimento às Vítimas de Violações de Direitos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, diante do qual ela trabalhou durante muitos anos, fazendo um trabalho muito importante, inclusive, né, teve repercussão na América Latina, no sentido de um acompanhamento psicológico dessas vítimas da ditadura civil-militar argentina. E o que é muito importante desse trabalho da Fabiana é justamente a relação dela com a experiência dela. É um trabalho que nasce a partir dessa experiência, dessa convivência com a cena do tribunal, com a cena do testemunho e com todas as incompatibilidades dessas cenas, né? É um pouco que eu tentei refletir também no meu pós-fácil, é isso, como que ela conseguiu fazer essa costura, né, entre esse espaço psicanalítico, o espaço da verdade do inconsciente, com esse espaço positivista que simplesmente para o qual não existe algo como inconsciente, que acredita numa verdade única, que acredita que o testemunho tem que ser algo simplesmente iterável, todos os testemunhos têm que ser iguais, senão eles não valem. E quando a gente vai pensar no testemunho do ponto de vista da psicanálise, a gente está no campo totalmente oposto, né, de um testemunho esburacado, fragmentado, que expressa, sim, o trauma, inscreve o trauma, mas à sua maneira, sem exigir um tipo de objetividade que é absolutamente enlouquecedora, seria, né? E, nesse sentido, então, o trabalho que ela vai fazer de tentar resgatar os sonhos como evidências jurídicas, né? Então, ela vai trazer aquilo que, do ponto de vista da história, do testemunho jurídico das verdades jurídicas, né, estão estudadas pelo Foucault, né, tá no total oposto, né? Ele vai trazer uma verdade que se expressa por essa inscrição do trauma, por esses vazios, por essas repetições traumáticas que são, então, percebidas e reconhecidas como representantes dessa verdade do inconsciente, como representantes dessa verdade de um real que, justamente, como falava aqui ainda agora, né, não se inscreve, mas sim se inscreve. O sonho, justamente, é uma das telas de projeção desse real, e a partir da leitura dele a gente pode, talvez, tentar, né, lê-lo, né? Então, né, uma das coisas que eu falo aqui é que ela está no sentido oposto do Paul Valéry, que tinha essa máxima, sans dormir, c'est oublier. Dormir é esquecer, né? É como se dormir fosse recordar. É um trabalho de memória, é um trabalho, né, onde esses Tagesreste, né, na expressão psicanalítica do Freud, esses restos diurnos são reconhecidos e são validados pelo saber psicanalítico como fonte, então, de uma verdade, né? A gente não pode esquecer também que esses tribunais que aconteceram na Argentina, que nós brasileiros tanto invejamos, eles foram fruto de muita luta. Não é que aconteceu automaticamente, a gente sabe que teve muitas idas e vindas, né? Foi todo um longo processo, e agora, lamentavelmente, estamos num dos processos de retração nos direitos humanos brutal, né, com o governo Milei, né, cortando todos os... Inclusive, uma coisa que eu gostaria que você comentasse um pouco, Fabiana, né, como mudou desde a escritura desse livro, o que está acontecendo agora com essa... enfim, com esse ataque, né, da extrema-direita no poder na Argentina, né, com aliados poderosos, né, por exemplo, lá o Laranjão, lá nos Estados Unidos. Então, acho que esse saber da Fabiana, ele é também aurido a partir dessa história de luta, a partir das madres, das abuelas, a partir de uma cultura dos direitos humanos que se tornou exemplar no mundo inteiro e que a gente acreditava que seria capaz de evitar a eleição de figuras como essa figura absolutamente execrável que está hoje em dia na presidência da Argentina, mas infelizmente não foi. Ou seja, a luta continua, a luta é muito maior do que a gente podia imaginar,
nem essa impressionante cultura dos direitos humanos da Argentina conseguiu barrar esse tipo de lavagem cerebral que essas pessoas produzem. A gente sabe que tem um saber, uma técnica, né, de produção de verdades absurdas que são, né, de alguma maneira inscritas nas redes sociais e que produzem essas figuras, esses salvadores da pátria que representam esses retrocessos políticos gigantescos, né? Então, esse trabalho da Fabiana representa toda essa luta, inclusive atacando um dos núcleos do poder, que é o espaço jurídico. O espaço jurídico, a gente está aqui no Brasil, a gente conhece muito bem, a gente sabe o que é a esfera jurídica, né? Como Benjamin disse no seu ensaio sobre crítica da violência, né? Quer dizer, a esfera jurídica é um dos principais pilares do poder, né? Então, se a psicanálise consegue, uma psicanálise crítica, evidentemente, ao Aurida, a partir dessa experiência toda da Fabiana, consegue, né, de alguma maneira, né, esburacar essa estrutura, isso também é uma coisa interessantíssima, né? E, portanto, eu espero que esse livro seja muito lido, repercutido aqui na psicanálise e no direito. Eu tenho amigos do direito, eu também estou mandando propaganda, estou divulgando, porque eu acho que isso é uma novidade muito interessante. A reação do pessoal do direito é assim, fala, nossa, mas como? Como que a gente vai apresentar o sonho numa cena de tribunal? Os juristas brasileiros, de um modo geral, já vi um jurista ali se mexendo, eles têm um preconceito com relação ao testemunho em si. O próprio testemunho jurídico já é visto como de uma maneira preconceituosa, né? Existe uma resistência ao testemunho, porque o testemunho populariza, de alguma maneira, esse espaço tão aristocrático do direito, né? Democratiza, traz a polifonia no lugar daquele espaço totalmente monofônico, né? Então, é muito lindo ver esse gesto de trazer não só um testemunho pensado psicanaliticamente, mas os próprios sonhos. A cena onírica, né, adentrando o tribunal numa reversão brutal, né, desses nossos hábitos positivistas, né, que acompanham, não só no Brasil, mas no Brasil talvez de uma maneira particular, né, a nossa cena jurídica, né. Eu lembro também no meu pós-fácil desse livro da Charlotte Berat, né, que tinha feito nos anos 30 essa coletânea de sonhos que, né, a população alemã sonhava enquanto estava tendo esse processo de nazificação da sociedade, também como uma espécie de coleta de testemunhos, né? Ela fazia uma onirografia do nazismo também muito interessante e muito exemplar, né? Só que agora a Fabiana faz, evidentemente, numa outra situação pós-ditatorial, a partir dessa situação da continuidade traumática, né, daquela temporalidade do trauma, que, aliás, ela articula muito bem, de uma maneira muito feliz, com a própria temporalidade jurídica, né, que é essa coisa dos crimes imprescritíveis. Ele tem essa temporalidade estendida, assim como os traumas ditatoriais também têm uma temporalidade que não é temporalidade pontual, mas é uma temporalidade estendida, né. Mas é isso, eu queria congratular novamente a querida Fabiana, dar os parabéns por essa publicação super importante e desejar que ele tenha a recepção que ele merece, porque a gente está aqui diante de uma obra realmente essencial e muito original. Parabéns, querida. Vai lá. Tá bom. Contigo. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, todas, todos, todos. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, compondo essa conversa com vocês. Quero agradecer o Léo pelo convite. Estou muito feliz de estar numa experiência que, para mim, é uma experiência de reencontro. A gente estava conversando agora, né, Fabiana, que a gente se conheceu num contexto das clínicas do testemunho aqui. Eu fiz parte desse projeto na sua segunda metade, né, que começa em 2015, num momento que era um momento de sei lá, talvez uma efervescência, assim, um certo senso de urgência que a gente na psicanálise tinha. Eu super chegando, né, digamos assim, jovem. Um senso de urgência que a gente tinha de fazer a comunidade psicanalítica se inscrever na coisa política, no sentido forte do termo.
Já vínhamos inspirados por uma série de iniciativas, a Comissão da Verdade, 2012, com a psicanalista que foi minha supervisora. Essas coisas também vão atravessando as transferências, né? Integrando essa comissão. A gente se encontrou naquele contexto que era um contexto de muito entusiasmo, né? E, enfim, um projeto que foi, de fato, muito marcante, mas que foi marcado, atravessado por uma experiência muito ruim, do ponto de vista político, daria para chamar de traumático mesmo, né? O golpe de 2016. A gente foi terminando o projeto, enfim, com os recursos que a gente tinha, né? E de lá para cá, sobretudo de 2017 para frente, eu fui me inclinando para uma pesquisa em história, né, em história da psicanálise, história da psicanálise na ditadura. Quer dizer, reconheço uma certa herança daquela experiência na clínica do testemunho, mas também para mim é um certo reencontro temático, porque a história realmente foi me puxando para um tipo de orientação metodológica, discussão historiográfica, em um outro universo, assim, vizinho, mas diferente. E queria te parabenizar pelo lançamento do livro, pela qualidade da tua escrita e pelo tema altamente importante, altamente pertinente na articulação que você desenvolve, como diz o título, né, entre o sonhar, né, como a gente estava escutando agora, né, do Márcio, da verdade do inconsciente pela psicanálise, né, como uma forma de quebrar um certo protocolo, um certo entendimento, né, do discurso jurídico. Duro. Oi? O discurso duro jurídico. Do discurso duro. Essa proximidade entre o sonho e testemunho, estou colocando um pouco no reencontro, porque fui apresentado por essa proximidade por um professor muito querido, que eu inevitavelmente, né, lembro dele aqui, que é o Paulo Endo, professor desde os tempos de graduação, teve na minha banca do mestrado, teve na minha banca do doutorado. Se eu fizesse um segundo doutorado, ia estar de novo. Desses caras que marcam assim, a nossa trajetória, né? Oi? Figura incrível. E é muito legal reencontrar esses temas apresentado de uma maneira tão sensível, e acho que é uma coisa que eu queria também fazer esse elogio, de uma sensibilidade clínica muito importante, né? Também queria aproveitar a oportunidade para fazer um destaque, acho que é um pouco o comentário que eu queria fazer era nessa linha, assim, da pertinência radicalmente freudiana do teu tema, né? Enquanto eu te lia, desde o ponto de vista das articulações teóricas, mas também na apresentação dos sonhos que operam. Enquanto eu lia, eu tinha um pouco essa sensação, eles operavam como casos, né? Como a gente tradicionalmente chama em psicanálise de casos, né? Enquanto eu te lia, eu ia lembrando de várias premissas freudianas, né? Que são, em geral, nuances da experiência do sonho, né? Mas que, no teu texto, são costuradas e são lançadas, né? Numa esfera da reflexão política propriamente dita, né? Eu lembrei de um caso que o Freud conta numa nota de rodapé muito rápida, assim. Eu encontrei essa nota enquanto eu estava fazendo doutorado, foi meio decisivo assim para eu pensar algumas coisas. De um caso que o Freud diz que não foi adiante, porque era um sujeito que não podia associar livremente. Ele era uma espécie de agente oficial do Estado, o Freud não entra em detalhes, mas era alguém que trabalhava dentro do Estado e que, no divã, ele não se permitia falar tudo aquilo que lhe vinha à cabeça. Ele falou, esse foi um tratamento que durou muito pouco, porque a associação livre não estava sendo preservada, né? E, com isso, a análise não teria condição de acontecer, né? Isso é muito interessante, porque, de um lado, relembra um pouco essa dimensão que a gente poderia chamar da dimensão do segredo,
né? O que a gente pode ou não pode falar e como a gente negocia os segredos, né? nas nossas relações com os outros. E eu também lembraria de uma coisa que eu li num autor que eu gosto dele. Enfim, tem minhas questões, mas é um autor muito lúcido, que é o Norberto Bobbio. Quando ele fala num ensaio dele chamado Democracia e Segredo, ele fala: a gente tem que olhar para essa categoria de segredo, lembrando da continuidade entre regimes não democráticos e regimes democráticos, né? Essa anomalia, né, dentro dos estados democráticos, que são os serviços de informação, né? Eles, de alguma maneira, por mais que eles sejam transformados, né, na passagem de um regime não democrático por um democrático, ele permanece ferindo um princípio idealmente democrático, que é o princípio da transparência, né? Então, como que a gente pode pensar essa dimensão do segredo também articulando, né, psicanálise e política? Vou fazer uma fala aberta, assim, a partir do que o teu texto foi me provocando e me lembrando de discussões que eu fui também enfrentando no meu percurso, enfim, nas minhas pesquisas também. Lendo o teu texto também, eu fui lembrando também de quando Freud falava da interpretação dos sonhos, que ele dizia que a cultura popular parecia ensinar mais para ele sobre os sonhos do que uma certa cultura erudita, né? O teu texto me faz lembrar dessa sensibilidade freudiana para essa dimensão comum do sonho, né? Antes de ser uma discussão técnica, de ser uma experiência comum e que partilhada comumente como uma revelação de verdade, uma partilha de verdade, né? O Andreas Maier, que é um historiador que eu gosto muito da psicanálise, tem um livro brilhante com a Lídia Martinez chamado Sonhar com Freud, né? Que ele vai fazer uma pesquisa sobre o caráter coletivo da construção freudiana da interpretação dos sonhos, né? Acho que quando a gente coloca o sonho nessa dimensão que o teu texto apresenta, eu acho que a gente recupera essa sensibilidade freudiana de colocar o sonho, né, não só do ponto de vista da sua experiência intelectual, mas também como algo que diz sobre o comum, que diz sobre uma experiência coletiva, né? Enfim, eu fui anotando várias coisas aqui. Eu vou fazer um recorte, porque foram realmente muitas coisas. Deixa eu ver aqui o que eu vou... Bom, vou pegar um ponto que eu acho que é um destaque mesmo, assim, do seu texto, que são os casos, né? Os sonhos, tratados com uma sensibilidade clínica muito, muito expressiva. O tratamento do texto, né, e a articulação que o próprio testemunho do sonho, né, traz é absolutamente interessante para pensar. Tem uma frase sua que eu achei muito interessante, que é: há limites para fazer falar a dor extrema, né? Como a gente precisa estar munido dessa sensibilidade ao convocar o testemunho, né? Recusar-se a falar, né, é um pouco poder demonstrar a dificuldade que é falar dessa dor, né? E inevitavelmente eu também lembrei de um outro texto do Freud, que é um dos meus prediletos, chamado Lembranças Encobridoras. Um pouquinho na véspera ali da interpretação dos sonhos, o Freud, ele tem uma frase linda nesse texto que é mais ou menos assim. A do Freud é mais bonita. Eu vou falar de memória, que as lembranças alcançam a consciência não pelo seu valor imediato, né? Não pelo que elas dizem em si, mas sim porque elas são vizinhas do que importa. Ele fala, elas não reluzem porque elas são um ouro em si, elas reluzem porque elas estão ao lado do ouro, né? E eu fiquei pensando um pouco como falar, né, de uma dor extrema, ou testemunhar, evocar essa dimensão da memória que você trabalha tão bem, também necessariamente vai se dar por meio dessa vizinhança, né?
nos sonhos é muito impressionante, como as experiências sensoriais, né? O barulho, a bolinha de ping-pong. E é um universo que a gente está muito habituado, né? Sei lá, do ponto de vista cinematográfico, isso é bastante explorado, né? A gota, a goteira, o barulho do alumínio, a porta que range, né? Esses barulhos, essas experiências da percepção e da sensação imediata que muitas vezes assombram as vidas, né? Muitas vezes são a condição possível do lembrar, né? É preciso que se estabeleça uma vizinhança com uma condição de sobrevivência psíquica, né? E acho que, enfim, os sonhos que estão apresentados no texto, convido todo mundo a ler, são muito sensíveis, assim, para a gente lembrar dessa questão muito freudiana, né? Que é essa espessura psicológica da nossa relação com as nossas memórias, com aquilo que se inscreve e que não é uma inscrição simples e pura, imediata, né? Como muitas vezes aqueles que trabalham no campo das ciências experimentais na psicologia colocam a memória, né? Como se ela fosse mensurável. A gente consegue fazer a medida, consegue também, né? Mas se a gente ignora essa densidade psicológica que é a própria experiência com a memória, a gente perde de vista o seu valor de verdade, né? Não é um mero acaso que a discrepância ela é política, né? Do valor de verdade do sonho, né? Com a expectativa de uma apreensão positivista do sonho no discurso jurídico, né? Ela é uma discrepância política, mas ela é uma discrepância epistemológica também, né? As nossas premissas no campo da psicanálise pressupõem uma verdade, pelo menos do ponto de vista da memória, que se apresenta ao lado, né, do que está dito, né, ao lado e junto, por assim dizer. Várias imagens, várias palavras foram me capturando no teu texto, Fabiana. Teve uma quando você falou desse sonho da bolinha do ping-pong, você fala assim, isso permanece como um caroço. Foi ele que diz, né? Achei essa imagem muito impressionante, assim, do caroço, né? De algo que se mantém no psiquismo. Me lembrou muito do pessoal os pós-ferencianos que trabalham com o conceito de cripta, né? O Maria Torok, Nicolas Abraham, né? A experiência traumática que se mantém no psiquismo como uma espécie de senha, né? Como uma espécie de palavra sem condições de decodificação, né? Eu lembro da expressão que eles têm naquele livro A Casca e o Núcleo, que permanece como uma tumba intrapsíquica, né? Como uma morte, como um elemento morto no psiquismo que se transmite de geração para geração, né? É mais bonito também do que o que eu estou falando, Maria Torok e Nicolas Abraham, mas me lembrou muito assim, essa mensagem encriptada, né? Ela tem um pouco uma forma de caroço mesmo, né? Aquilo que não se digere, né? de uma experiência traumática, né? E o quanto também esses barulhos, acho que eu vou ficar no caso do ping-pong, mas convido vocês a ler o livro todo, ler os outros também, porque é isso, né? Essa experiência sensorial, né? Que marca o trauma, o ping-pong, o barulho e tal. Só para, enfim, sublinhar mais ainda essa discrepância epistemológica, né? O pouco que o Wundt escrevia sobre o sonho, lá no nascimento da psicologia científica, né? Tinha um caráter meio assim, nós sonhamos com os lobos uivantes porque a janela do quarto ficou entreaberta, né? Como se tudo do sonho fosse resto diurno, né? Então, destacar essa verdadeira revolução freudiana que falou, não, o resto diurno ele é um aspecto, né? De tantas outras formações, né, do inconsciente, sobretudo nessa extremamente complexa que é a formação do sonho, né? O sonho do Cal também vai nessa direção, né?
do barulho, e como esse furo que o sonho tem no campo jurídico permite com que o sujeito abra um espaço de ressignificação. Você fala disso muito bem no livro, né? Ele abre um espaço de ressignificação que aquela concretude sensorial estava impedindo, ou pelo menos não estava conseguindo multiplicar os recursos para que acontecesse, né? Então o sujeito reencontra a própria história depois de partilhar esse sonho testemunhado. Eu arriscaria dizer que isso também opera como essa espécie de ruptura epistemológica, né? Com essa expectativa da concretude, né? Dos fatos, né? Você pode ressignificar isso e falar, bom, abriu-se uma condição de entender a minha própria história com novas informações, com outras perspectivas, sob outros ângulos, né? Então, estou fazendo esse elogio também para esse caráter sensivelmente clínico do teu texto, porque, de fato, se alinha com o que a gente faz em psicanálise, né? De maneira geral, né? Você falou, tem uma parte também do texto, com isso eu vou fechando, que eu também achei muito, muito sensível, que é o esquecimento do esquecimento, quando você discute isso, né? A gente tem que pensar nessa categoria do sonho-testemunho dentro das condições do esquecer como condições de sobrevivência psíquica, né? Porque quando Freud fala da psicopatologia da vida cotidiana, ele fala, bom, a gente lembra que a gente esquece. Isso é parte do nosso cotidiano, né? A gente vai pegar um negócio na geladeira, abre a geladeira e fala, nossa, o que eu vim pegar aqui mesmo? Né? Esses lapsos, essa dimensão cotidiana, né, da irrupção do inconsciente faz parte, né? Mas esquecer, né, esquecer que esqueceu, fazer essa dobra do esquecimento, acho que alcança essa dimensão da experiência traumática que você trabalha tão bem. Enfim, fui recortando várias expressões que eu achei muito felizes, muito, muito interessantes. Poderia falar bastante aqui, mas eu quero ouvir também circular. Obrigado, Fabiana, pela publicação, pelo texto, e por esse reencontro tão querido aqui. Sim. Fabiana, a gente vai passar para a Fabiana. Eu queria, enfim, nessa posição um pouco privilegiada, assim, pegar duas questões assim já para te passar, para você poder comentar um pouco. Uma delas é esse finalzinho do esquecimento, e essa coisa que você trouxe ali das memórias encobridoras, né, Rafael? Dessa questão daquilo que está ao lado. Me fica justamente tanto no sonho da Ângela, quanto no sonho do Carlos, da bolinha de ping-pong, mas talvez mais forte da bolinha de ping-pong do Carlos, que é essa coisa que tem uma dimensão que a Leonor Afurt, que é uma professora da UBA de teoria literária, que ela fala do inesquecível ao mesmo tempo. A gente trabalha entre memória, esquecimento e o inesquecível, né? Me parece que tem esse deslocamento para uma sensorialidade, ao mesmo tempo, pela insistência cotidiana disso, aponta para algo que no sujeito do traumático marca-se como inesquecível, não a cena em si, mas por um deslocamento, né? Assim, aquilo que o sujeito não consegue se livrar, né? Digamos assim. E ao mesmo tempo, uma dimensão que você traz muito importante assim do livro, que eu queria que você comentasse para a gente, que é essa passagem, né, e a dor de testemunhar, por um lado, mas que é essa passagem de uma inscrição traumática singular para uma inscrição traumática coletiva, né? Como que se passa desse individual para o público. Isso tem, por um lado, um efeito terapêutico, ou seja, tem um efeito de ato para o sujeito aí, né? O caso da bolinha de ping-pong, ele deixa de sonhar esse sonho, que era uma espécie de terror noturno, e terror é uma boa palavra, porque a Fabiana traz
o terror como uma categoria clínica para nós, né? Mas ela ganha uma dimensão que é uma espécie de atravessamento constante dessa experiência argentina, né? De como os movimentos sociais, movimentos de direitos humanos, você faz um adendo sobre as abuelas da Praça de Maio, como essa espécie de um discurso em que se assume, por um lado, uma espécie de trauma coletivo, né, pelas organizações de direitos humanos, como ele se atravessa com esses depoimentos singulares, com esses testemunhos singulares, e como uma coisa vai costurando na outra, né, enquanto uma espécie, a ponto de, na Argentina, parcela, né, nunca dá para dizer uma totalidade da população, poder dizer das madres como, não precisa nem completar, madres como se fossem madres de todos nós, ou abuelas como se fossem abuelas de todos nós. Tem um atravessamento entre esse público e o privado a partir desses testemunhos, que é uma coisa assim interessantíssima para nós, né? Que essa ruptura desses dois espaços não se deu, né, no nosso pós-ditadura, né? Até vendo assim, quando os testemunhos escritos, é muito diferente você pegar um testemunho, alguém que relata as suas memórias da experiência da ditadura na Argentina e uma experiência brasileira, assim, né? Aqui parece que assim, é uma memória muito individual, né? Assim, quando se escreve, é uma dor muito individual. E quando você pega um testemunho escrito, um relato na Argentina, eles falam: nós argentinos que decidimos transitar pela memória, verdade e justiça. É uma espécie já de memória e de um testemunho coletivo, assim, né? Então, eu queria também que você tratasse um pouco disso nessa experiência. Obrigado, Fabiana. La verdad que escuchando esta pregunta, bueno, esta reflexión, también uno tiene que preguntarse a dónde fue a parar todo eso en la Argentina hoy con Milei como presidente. Es realmente una pregunta que no podemos dejar de hacernos y creo que sirve para toda América Latina, ¿no? Porque si llegamos a construir la política de memoria que traspasó la objetividad, ¿no?, del discurso jurídico, está hecha de esa tela tan especial. ¿Qué pasó con eso? ¿No? Entonces es una pregunta muy seria, porque podemos interpretarla de distintas maneras, podemos apelar a la amenaza fascista, digamos, internacional, al retorno, ¿no es cierto?, del fascismo. Pero tenemos a Milei, o sea, es algo más, es algo más que eso, ¿no? Es además un fascista que está en una posición de reivindicación delirante de lo peor, y además con una reivindicación de todos los crímenes del genocidio argentino. Entonces, bueno, la verdad es que no podemos olvidarnos de esa pregunta, quiero decir, ¿no? Bueno, yo quería agradecer antes que nada, porque hablábamos con Leo también al comienzo, no se pueden dar, no se puede presentar un libro que dice lo que dice, sino es en el contexto de esos lazos amorosos que se tejen a lo largo de un recorrido común y que lleva ya muchos años, ¿no es cierto? Para mí Brasil es un lugar que ha alojado siempre una escucha muy particular y que es singular porque, por un lado, todos sabemos los límites en Brasil respecto de la justicia. Y por otro lado, en las discusiones con los distintos países de América Latina, Brasil siempre tuvo una escucha muy particular. Entonces hay una disociación también ahí, ¿no?, interesante para pensar.
y que a mí nunca me deja de sorprender. Entonces, bueno, hace muchos años que hablo con mis amigos y mis amigas y amigues brasileros, así que quiero agradecerles a todos por estar hoy aquí. Quiero agradecer a Leo porque hizo la traducción de este libro de una manera, la única manera que se podía hacer, así que muchas gracias. Por supuesto a la editorial, Sergio, muchísimas gracias, y mi editora. Bueno, el posfacio de Marcio, que realmente es una maravilla. Y justamente también la colega psicoanalista que hizo el prólogo de este libro también es brasilera, de Minas Gerais, entonces está muy impregnado de toda esa lógica. Y bueno, y con Rafael, con todos los años que también recién recordábamos que venimos transitando lugares comunes. Así que muchísimas gracias a todos. La edición, hoy nos acordábamos también, Adriano, de la edición, el libro anterior que se presentó aquí en Tapera Taperá, que también vos lo impulsaste desde la legislatura o la comisión. Con Janaína Teles aquí, con Amelínia. Sí. Sí, sí. Bueno, hemos tenido, digamos, distintas vueltas con esto en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Chile. Esa coordinación de trabajos, por supuesto, está ligada a que nuestros países formaron parte de la coordinación represiva del Cono Sur, lo que se llamó el Plan Cóndor. Entonces, cuando se pusieron en marcha los juicios, ¿me entienden, no lo que yo digo? ¿Hay que traducir? ¿No? ¿Sí? Más despacio. Cuando se pusieron en marcha los juicios en la Argentina contra los responsables de los crímenes de Estado, por supuesto que esto, sin pensarlo, movilizó a testigos de todos los países del Cono Sur, porque se llevaron adelante algunos juicios como Plan Cóndor, Plan Sistemático de Apropiación de Niñas y Niños, Automotores Orletti, que implicó la coordinación entre Uruguay y Argentina en particular. Entonces, digamos que muy rápidamente nos dimos cuenta que no se trataba solo de los testimonios en la Argentina, sino que si el Estado tocaba ese terreno testimonial, tocaba algo que se abría en muchas dimensiones. Por supuesto que ni los jueces ni ninguno de los que estábamos en esos dispositivos o que empezamos a trabajar porque construimos una práctica nueva desde ya, ninguno de nosotros pensó todo lo que iba a acontecer poniendo a hablar a las víctimas del terror de Estado, ¿no? Y lo primero que nosotros dijimos, éramos un pequeño grupo de profesionales de la salud mental, psicoanalistas, psicólogos, lo primero que le dijimos a los jueces es que no se iba a poder llevar adelante juicios de estas características si no se introducía a ese otro sujeto en la escena judicial, que es el sujeto del inconsciente. Y tiene mucho que ver con lo que comentaban acá los compañeros en la mesa. Esa exigencia de verdad que la justicia le pide a los sobrevivientes, a los testigos, y que la sociedad también le pide. La sociedad le dice a los testigos, hablen, cuenten, digan todo.
queremos saber lo que pasó, ¿no? Con suerte, cuando la sociedad tiene ganas de saber, ¿no? Pero, y ahí también hay una pregunta ética, porque, en primer lugar, los acontecimientos que atraviesan a un país y que tocan el núcleo duro de lo constitutivo de un país, como es un genocidio, las víctimas son de distinta manera, pero las víctimas es la sociedad en su conjunto. No son solamente las personas que están afectadas de modo directo. Pensarse como fuera, ¿no es cierto?, de esa afectación a nivel social es romper, digamos, con todo lazo. Es el primer efecto de, digamos, de la dictadura, es romper con todo lazo, pensar que eso le ocurrió solamente a la persona que estuvo secuestrada o a la persona que fue apropiada o la que estuvo, bueno, en un centro clandestino. No, esto es un tema de toda la sociedad. Y así lo planteamos de entrada, ¿no? Esto es un tema que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, lo que digan los testigos es lo que nos sucede. Y acá, creo, esa fórmula, lo que nos sucede, implica, por un lado, lo social y, por otro lado, la actualidad traumática de esos acontecimientos, ¿no? Es decir, en lo inconsciente, lo actual no tiene que ver con lo cronológico, esto lo hemos dicho siempre. Lo sabemos quienes ejercemos el psicoanálisis y quienes hacemos una práctica clínica escuchando a sobrevivientes. Sabemos que esa actualidad es absoluta, es radical, que incluso en una escena judicial los tiempos verbales se enloquecen. Un testigo habla en distintas temporalidades cuando un juez le dice que hable. Entonces, hay una reactualización de los acontecimientos traumáticos y luego en relación a estas dimensiones de la memoria, cuando recién decíamos acá lo del olvido, ¿no? Es que también se juegan un retorno, una insistencia paradójica, porque es ese carozo de real, diría Lacan, con perdón de la palabra, para los no lacanianos, ese carozo de real, pero que precisamente por ser inaccesible, por ser intraducible, por ser insignificantizable, insiste. Y entonces se dan muchas veces un retorno por la vía, no del recuerdo, sino de la reminiscencia, ¿no? Una dimensión muchísimo menos simbólica que se manifiesta en los distintos sueños que aparecen en este libro, sobre todo en quienes eran menores de edad en el momento en que fueron afectadas o fueron secuestradas. Hay 2 casos, que eran niñas muy pequeñas y que, sin embargo, ese núcleo, ese carozo quedó insistiendo de una manera muy impresionante, hasta que, y acá entra un tema muy importante para el psicoanálisis, que es la responsabilidad, hasta que hicieron lugar y se responsabilizaron por preguntarse de dónde venían ese retorno insistente. Hay un caso en particular, el de Ángela, que es muy impactante, porque si ella no hubiera hecho lugar a la pregunta sobre de qué se trataba ese sueño que volvía y que insistía por décadas, si no se lo hubiera preguntado, eso hubiera sido solo un sueño. Y sin embargo, a partir de que ella asume esa pregunta, se responsabiliza por esa pregunta, comienza todo un recorrido que termina
llevando a los estrados judiciales, termina llevando su sueño a la justicia y termina siendo ese sueño un testimonio. Entonces, a mí lo que me interesaba en este libro era no solamente lo que uno sueña luego de los acontecimientos traumáticos, porque eso nos puede pasar a todos, incluso con acontecimientos traumáticos de otro orden. Pero lo que me interesaba era cómo ese sujeto del inconsciente, esos sueños traumáticos de insistencia, perforaron al discurso jurídico, perforaron a la justicia argentina. Están escritos los sueños en las sanciones, están escritos en los dictámenes judiciales, están escritos en las transcripciones de las audiencias, es decir, forman parte del acervo testimonial de la Argentina. Y esto es lo que a mí me parece muy significativo y que muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo pasar que un sueño termine siendo parte de lo que está transcripto en los estatutos de la justicia argentina? Y creo que es este efecto de haber perforado, digamos, no diría tanto que los jueces le hicieron lugar, eso se puede decir también, pero como algo secundario. Creo que lo que pasó fue que la potencia de los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares fue tal que los jueces no pudieron más que sentirse ellos mismos agujereados por esos testimonios. Furados. Agujereado. De agujero. Buraco. Buraco, perforado, buraco. ¿Buracados? Buracados. Con Yana siempre tenemos el chiste. Furados. Furados. O perfurados. Perforados. Sí. Es decir que todo lo que al comienzo los jueces plantearon, ¿no es cierto? Son jueces pertenecientes, por supuesto, al campo del derecho penal. Entonces son jueces con una tradición muy cerrada y que al comenzar a escuchar estos testimonios, yo creo que al comienzo pensaron que iba a ser como un juicio más, ¿no? Bueno, en el derecho penal uno escucha cosas terribles, muertes, asesinatos, cosas terribles. Sin embargo, creo que no se pudo calcular. Es lo incalculable de la potencia del testimonio. Y una cosa más, así abrimos y conversamos, que en la actualidad en Argentina, muchas personas que hoy tienen entre 45 y 50 años, es decir, que en el momento de los hechos eran chiquitos, bebés o pequeños, están reclamando hoy a la justicia declarar, porque hasta ahora declararon los sobrevivientes, los testigos oculares de los hechos y algunos hijos porque estuvieron presentes en el momento del secuestro de sus padres o porque vieron algo o, en fin. Pero siempre son tratados para la justicia como testigos, vamos a decir, del contexto, testigos que estuvieron, pero que su palabra no tiene la fuerza de un testimonio de alguien que estuvo siendo mayor de edad y que puede recordar los hechos, o mayor de edad, o quiero decir ya con una edad donde su memoria sea, digamos, claramente posible de ser traducido, digamos, a través de esos recuerdos a un testimonio. Pero los hijos dicen, nunca hemos sido considerados nosotros
las víctimas directas, por más que no tengamos memoria de esos momentos, ¿no? Muchos de ellos no tienen memoria de lo que pasó en ese momento y después fueron reconstruyendo a medida que sus familias les fue contando o fueron reconstruyendo los hechos. Pero lo que reclaman hoy en la Argentina es que la justicia haga lugar a esas memorias infantiles en esta dimensión de reconstrucción. Lo que Ángela llama memoria inmadura. Ella dice, la memoria que yo llevé, el testimonio que yo llevé, está hecho de una memoria inmadura. Una memoria, como yo digo en el libro, entonces menor de edad, que no se responsabiliza de lo que recuerda, pero que sin embargo es el sujeto que lo soñó quien se responsabiliza de ese recuerdo que no recuerda. No sé si es difícil esa frase, pero ok. Entonces, bueno, me parece que estamos frente a una cuestión que un poco se coló por el costado y que nos dio a nosotros, o nos da la posibilidad de pensar qué ocurre cuando desde el psicoanálisis nosotros sancionamos que el que habla dentro de un dispositivo judicial es un sujeto del inconsciente al mismo tiempo que el sujeto del derecho. Decirle esto a los jueces, traducir esto ante los jueces fue, creo, todo el trabajo de acompañamiento, lo entiendo hoy así, después de muchos años. Si hubo algo que acompañamos, fue ese recorrido. La inclusión de esos dos sujetos en juego en la misma escena, el sujeto del derecho y el sujeto del inconsciente. Y tratamos de que los jueces hicieran lugar a ese sujeto para entender que los crímenes de lesa humanidad no se pueden juzgar solo con una exigencia de memoria. Como dice mi querida amiga Natalia Magrini, está en el libro, hemos tratado de introducir finalmente con esto, más que un deber de memoria, un deseo de memoria. Bueno, muchas gracias. Obrigado, Fabiana. Eu ia falar, quem quiser perguntar, já temos. Habemos papam e perguntas. Bom, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui conversando com a Fabiana, que desde 2009 me ensina muito, e hoje também. E eu tenho dois tipos de colocações e perguntas para fazer. Primeiro, eu queria fazer uma observação que também e pedir para que vocês comentem, que veio a partir das falas do Márcio e do Rafael, que principalmente do Rafael, que é quando você fala de que você participou mais da clínica dos testemunhos na segunda fase, né? E que vocês vinham num ímpeto de otimista, etc. E eu tenho uma experiência praticamente oposta à sua, né? Que eu sou historiadora, mas sou familiar de desaparecidos e lutei muito para conquistar a Comissão da Verdade, mas a nossa proposta era muito distinta da que foi aprovada. Né? Bom, meu nome é Janaína Teres, eu sou familiar de André Grabois, desaparecido na guerrilha do Araguaia. E
nossa proposta incluía que a Comissão da Verdade tivesse autonomia orçamentária, que ela tivesse muito mais tempo de trabalho, que ela fosse analisar os crimes da ditadura militar de 64 a 88 ou a 85, e não de 46 a 85, né, que isso é um completo... Isso já é um crime, já é um memoricídio por si só, né, como gosta de falar o Márcio. Então, para nós não existia otimismo, né? Ao contrário. Para nós, a gente já era tomado de pessimismo, porque a gente sabia que não tinha verba, de que não haveria tempo, de que não havia funcionários suficientes para desempenhar o trabalho, né? Não havia comissionados suficientes. Os comissionados escolhidos não entendiam do assunto, a maioria não era especializado no assunto, né? E a comunidade envolvida no tema não foi consultada, que era um outro critério para escolher os membros da comissão, né? Entre tantos outros temas que eu não vou aqui me estender no assunto, né? Outro aspecto muito importante também, que era a nossa reivindicação, que o projeto de lei fosse discutido no plenário do Congresso, e não que a votação não fosse feita de modo, naquele regime urgentíssimo, como já havia sido feito a Lei dos Mortos e Desaparecidos, a Lei 9.140. O que isso significa? Isso significa que não haverá debate. Significa que o debate seria de duração de 2, 3 horas numa tarde, no máximo. Nessas 2, 3 horas, inclusive... Bom, não vou entrar nesse detalhe, mas, enfim, nós achávamos que este tema merecia debate com toda a sociedade, né? Que esse debate deveria ser público, o mais público possível, e não o contrário, né? Então, por tudo isso, não havia otimismo, né? E, então, de certa forma, eu entendo a sua fala, mas, por outro lado, me causa estranheza, né? E entendo porque sei que você é mais jovem, né? E esse aspecto também me chama a atenção, porque quando eu digo aqui, estou falando como familiar, não como historiadora. Quando a gente falava com as autoridades, principalmente do governo PT, Lula 1 e 2, falava, olha, é preciso haver debate público, promover o debate público, promover o debate público. E algumas autoridades, por exemplo, o ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanuc, dizia, não, mas vocês precisam entender que quando se tem traumas históricos, só a terceira geração é que vai cair a ficha, só na terceira geração. Explicar isso para mim, que estudo isso há mais de 30 anos. Então, vejam bem, essa é uma oportunidade também de vocês comentarem sobre isso e de escreverem sobre isso, né? Não preciso eu só escrever sobre isso. A terceira geração, a importância ou não de que só a terceira geração é que vai se importar com o tema. Para certos políticos e certas autoridades deste país, este tema só vai ser importante na terceira geração. Eu estou comentando isso por quê? Porque o Márcio comentou que a gente achava, alguns de nós achávamos, que na Argentina não haveria, por toda a politização que há na Argentina, não haveria possibilidade, se é que eu entendi bem o que você falou, de um Milei ganhar. De fato, nós tínhamos essa tendência a achar isso, né? Embora, como se sabe, na Argentina nada é impossível, né? Absolutamente nada. Mas, enfim... Tem baratas gigantes? Não estou sabendo. Mas, enfim, o fato é que alguns dirão... Eu gostaria de perguntar para essas autoridades que me diziam que só na terceira geração
que se importam com a temática, eu gostaria de perguntar, e aí, a terceira geração na Argentina? O que aconteceu com a terceira geração na Argentina? Ou o que aconteceu com a terceira geração na Alemanha? Porque a extrema-direita está avançando na Alemanha. Eu tinha vontade de encontrar essas autoridades e perguntar isso para elas, porque eu estava lá em Berlim, inclusive debati o negacionismo em janeiro. Eu me lembrei dessas autoridades me falando isso há 15 anos atrás, entendeu? Então, assim, o que eu acho interessante sobre a Argentina é que, por mais que Milei tenha ganhado, as pessoas estão na rua. As pessoas estão disputando e estão debatendo publicamente. E aí isso me remete ao segundo comentário que eu gostaria de fazer. Nós estamos vendo aqui um plenário relativamente vazio. E isso aqui é o oposto do que estava o plenário em 2012, quando o Adriano Diogo era o presidente da Comissão da Verdade, no início da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, do Estado de São Paulo. E aí eu propus para ele, vamos chamar Fabiana Rousseau. E ele falou, quem é? E eu contei, e ele falou, nossa, que maravilha, vamos chamar agora. E ele chamou e pagou, e foi, e ela veio. E nós lotamos aquele auditório da Assembleia Legislativa, estava assim de psicanalista e psicólogo. E no sábado à tarde, estava Maria Rita Kel, e acho que foi 2011, não foi nem 2012. Estava lotado, num sábado à tarde de sol. Tinha 120, 150, lotado. Não é normal. Porque nós estávamos querendo propor uma clínica do testemunho nos moldes do Centro Shoah. O Shoah. Não é o Lhoa, é o Shoah, viu? No sotaque... Você falou o Lhoa, mas no sotaque bonaerense é o Shoah. Bonaerense não, portenho. Logo eu, né? O Shoah. Show. Caixa, show. Pode olhar que ela fala o Shoah. É verdade, ok? Então, a gente queria... Qual era o nosso argumento? Olha, a gente precisa criar políticas públicas. O que isso significa? A gente faz uma lei e entra governo e sai governo, a lei está valendo. Igual a lei 9.140, a lei dos mortos desaparecidos. Tanto é que o governo Bolsonaro acabou com a Comissão dos Mortos Desaparecidos na última semana do governo dele, ilegalmente, tanto é que ela teve que ser restituída. O governo Lula demorou para reconstituir, mas teve que fazer isso, porque isso é política pública, mal ou bem é política pública, né? Então, a gente queria isso, que o tratamento psicológico às vítimas da ditadura, não só da ditadura, as vítimas do Estado, como é na Argentina, elas fossem permanentes. E para que isso fosse garantido, isso teria que ser lei. E aí, os psicólogos e psicanalistas presentes disseram, isto é impossível, isto não é possível, você está louca. Aliás... Eu e as madres e as abuelas e todas as mulheres, né? Falaram assim para mim mesmo. E ela na mesa. Para ela, ninguém chamou ela de louca, mas eu sim. Louca, aqui no Brasil isso não é possível. E foram contra. Então, era só o Paulo Abrão e a galera, era só... não era projeto de lei, era só projeto que ia durar enquanto o governo durasse. Então, assim, não se disputa o debate público. Já sabe-se de antemão que vai perder, não se tenta fazer projeto de lei, não se tenta fazer política pública e não se tenta discutir com a sociedade. Porque no Congresso é óbvio que vai perder. E então não precisa discutir. E tá bom, pode até ser que no Congresso a gente perca, mas e a sociedade? A sociedade nem fica sabendo que existe essa proposta. E, portanto, no caso da Argentina, a sociedade está sabendo, então uma boa parte dela vai para a rua.
Aqui a sociedade não fica sabendo e portanto, continua não indo para a rua. E a quem estava sabendo desse debate em 2011, 2012, não está aqui. E eu gostaria de saber de vocês por que não está aqui. Qual é a interpretação de vocês para este fato? Então, o que eu sempre discuti com a Fabiana, e acho que é, como você disse, muito pertinente, freudiano, porém, não só freudiano, gosto muito de discutir com a Fabiana, porque ela é mulher. Ela é lacaniana, Lacan, Freud, todo mundo muito machista, mas ela é mulher. Então, eu gosto de discutir com ela. Eu discuto com o Márcio também, mas eu gosto de discutir com ela, né? Porque é mulher. Eu fiz... Não, mas é verdade, gente. Eu fiz história oral com os familiares de mortos desaparecidos, a maioria mulheres. Fiz com os presos políticos e com os advogados. Aí não são a maioria mulheres, mas, enfim, as mulheres é que mais falaram, mesmo entre os advogados e os presos políticos. E muitos dos testemunhos são muito parecidos com sonhos. Então, a questão do barulho, por exemplo, tem sempre, por exemplo, no caso do DOI-CODE, sempre tem o testemunho de que o barulho da chave, quando o carcereiro descia e o barulho da chave é porque ele vinha pegar o pessoal para ser torturado. Então, o tal do barulho da chave e mexer a chave e abrir é o barulho de que alguém vai ser levado para ser torturado. Tem vários, mas isso a pessoa está falando acordada, a pessoa não está falando dormindo. Tem muitas semelhanças, muitas vezes, entre o que a pessoa está falando acordada e o que a pessoa está falando dormindo. Bom, eu já falei demais, desculpa, mas eu queria que vocês comentassem, porque eu acho que tudo que está acontecendo agora... O que eu queria dizer é que eu sempre gostei muito de conversar com a Fabiana, além dela ser mulher, é o fato de que nós temos experiências diametralmente opostas em muitos sentidos, né? Brasil e Argentina. Então, é muito importante essa troca. E a outra questão é de que nós, no Brasil, acreditamos que a democracia estava consolidada. E está muito claro que não está e não esteve. Quero pedir desculpa que a Janaína fez uma cirurgia bem traumática. Há 48 horas que ela está na rua. Então, ela falou pouquinho e bem superficial, porque ela está ainda em recuperação. Bom, boa tarde. Fabi, que bom te receber. Queria tentar fazer uma pergunta sucinta e tentar ir direto ao ponto, né? Desde que eu tomei conhecimento do trabalho de vocês lá na Argentina, eu queria entender, passados tantos anos do início do trabalho das clínicas, como é que hoje vocês fazem um balanço? O livro, que eu só tive oportunidade, aborda porque você colocou muito bem a questão do trauma, né? Então, eu queria, assim, aqui no Brasil, a ditadura brasileira sempre disse que, do ponto de vista comparado com a ditadura argentina, aqui só foram mortos 500 pessoas. Não, dos mortos desaparecidos, calma. Vamos lá, deixa eu fazer pergunta, Jana. Oficialmente, de mortos desaparecidos, quase 500 pessoas. E que na Argentina, com uma pequena população, foram 30 mil pessoas, né? Então, estatisticamente, comparado, a ditadura brasileira, apesar de ter durado 21 anos, teria sido uma ditadura de baixo impacto, que teve mais como característica a prisão, a tortura e alguns casos de desaparecimento forçado. Uma pergunta que eu faço é assim: aí os militares brasileiros, não contentes com essa estatística, resolveram voltar ao poder. E aí eles falaram, bom, já que a gente não teve chance de matar todos aqueles que nós desejávamos, nós vamos matar através da pandemia.
né? Então, eles fizeram um esforço para matar entre 700 mil a 1 milhão de brasileiros. É evidente que isso foi uma coisa tão traumática para o povo brasileiro, né? Primeiro, por fazer uma revisão daquele período de 21 anos, que as coisas não foram nem minimamente contadas. A começar pela Vala de Perus, que tinha 1.000 sacos de pessoas lá enterradas. Então eu te pergunto, a pergunta é pergunta mesmo, né? Agora com esse negócio do Bergoglio, que veio toda a história dos padres, dos jesuítas, né? O fato dele ter permitido a prisão dos companheiros dele, feito aquele acordo com Videla, e isso veio com uma força total para o mundo inteiro que tentou entender aquele momento tão traumático, né, que o Verbitsky colocou lá, a mão esquerda de Deus. Eu queria, e vocês agora também, né, um presente, voltaram com Milei, que é o sinônimo do trauma, né? Eu queria que você fizesse essas análises, né? Como é que esses povos tão massacrados, tão traumatizados, tão perseguidos, tão torturados por vários aspectos históricos, como é o balanço que você faz desses 10 anos que vocês fizeram, 10, até um pouco mais, né? Das clínicas do testemunho dele? 12, né? 12 anos. Como é que é o balanço que você faz desse período histórico e dessa avaliação do trabalho que vocês tão brilhantemente fizeram? E é evidente que nós temos que pedir desculpa, como esse aqui é o país da piada pronta, fizeram alguns esboços de clínica de testemunho para dizer que o Brasil também fez, né? E não fez coisa nenhuma, foi embora tenha um caso muito interessante de clínica de testemunho, que foi os militares do Araguaia, que ao fazer o trabalho das clínicas de testemunho, abriram pela primeira vez como é que as pessoas eram jogadas de avião na Serra das Andorinhas. Tá bom? Muito obrigado. A primeira vez que eles declararam, enquanto militares, como jogaram as pessoas da Serra das Andorinhas. Eles depondo, os próprios militares, fizeram a confissão. Não que outras pessoas testemunhem. Por favor. É isso? Passamos? Querem comentar? Ahora responder. Esa pregunta, Adriano, esa pregunta que vos haces, yo no la puedo responder, no puedo responder eso, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que estamos viendo en muchos países un nuevo fenómeno, un nuevo acontecimiento, y es que hay muchas sociedades que terminan votando a sus propios verdugos y por la vía democrática, ¿no? Es decir, no es que ahora hay dictaduras militares, golpes de Estado, sino que nuestras sociedades absolutamente traumatizadas por los genocidios ahora votan por las vías democráticas a sus perpetradores. Entonces, claro, podría ser el complejo, ¿no es cierto?, de Estocolmo, o pensar que el concepto, bueno, acá tenemos que hacer como unas teorizaciones que no da la situación, pero el concepto de pueblo, a mí me parece que hay que analizarlo muy profundamente, que cuando hablamos de la sociedad no hablamos del pueblo, que lo que se pone en evidencia es que vivimos en sociedades totalmente fracturadas, que lo que en Argentina se llama la grieta, no sé cómo grieta, la división, ¿no? Fisura. La fisura. Fisura. La fisura se llama grieta en Argentina.
grieta, es una fisura que divide, ¿no? Que divide, que separa, y que entonces hay un bando contra otro bando, y que alternan los gobiernos, ¿no? Algo que también escuché decir en una conferencia hace poco tiempo a Álvaro García Linera también, ¿no? Como esta cuestión de que hay un retorno, ¿sí?, en una alternancia de ambas partes de la grieta, ¿no? Entonces, pero ahora creo que se suma otro tema, porque cuando ganó Bolsonaro, que yo todavía como ingenua argentina pensaba, a nosotros nunca nos va a pasar, porque somos argentinos, tenemos las madres, las abuelas, los hijos, las hijas de genocidas, los nietes, todo, no nos falta nada. Y tenemos 40 años de historia en los derechos humanos, somos un faro mundial, todo eso estaba segura que entonces no iba a pasarnos nunca. Pero cuando ganó Bolsonaro, yo me acuerdo que a mí nunca terminé de dimensionar, y todavía retorna esto, cuando él dijo, creo que antes, en un discurso que dio en la Cámara de Diputados, me parece, que reivindicó a Ustra, ¿no? Foi no golpe contra Dilma. Claro. Pero que dijo el terror de Dilma, ¿no? Él dijo el terror de Dilma, lo reivindicaba porque era, además, entre otras cosas, el terror de Dilma. Entonces yo pensaba, ¿cómo puede ser que un país que tuvo a Dilma de presidenta, mujer, que contó, que toda la sociedad supo de las torturas que sufrió, los padecimientos, los abusos sexuales que sufrieron las mujeres bajo estos regímenes militares, y que esta sociedad aplauda, no ya un tema político, porque esto se sale de lo político. No, la sociedad puede aplaudir a los militares, puede hacer lo que quiera, pero que aplauda a un señor que dice el terror de Dilma, quien fue nuestra presidenta anterior, a mí me parece que ahí es donde se cuela esta cuestión de la pulsión de muerte de la que hablaba Freud, que ya no alcanza con pensar políticamente en las coordenadas políticas, democráticas, ¿no? Sino que hay que introducir más allá del principio del placer, la pulsión de muerte, la repetición y como dicen muchos colegas con los que trabajo en la izquierda lacaniana, que cuando se habla del interés de un pueblo, no se está hablando de los intereses económicos y los intereses objetivos, que a veces para un pueblo que se constituye y se destituye, que es una categoría que como que oscila. El pueblo se articula y se desarticula. No es que hay un pueblo que se constituye y de ahí en adelante siempre es un pueblo, ¿no? Hay que leer mucho a Laclau, por ejemplo, las tesis de Laclau en relación a esto para pensar un poco esta problemática. Pero que el punto es que muchos, y nosotros mismos, ¿de qué estamos hechos por ser seres hablantes? De personas que no vamos a favor de nuestros intereses. Nosotros mismos tampoco vamos a favor de nuestros intereses. ¿Cuántas cosas deseamos que nos destruyen? ¿No? Y son totalmente inconvenientes para nosotros los deseos que tenemos para nosotros mismos. Entonces, yo creo que introducir esta cuestión del deseo, de la pulsión de muerte, de lo que va más allá de lo político, de la insistencia, ¿no es cierto?, mortífera que tiene la condición humana, en estos momentos es determinante. Porque así como pasó eso con Ustra, cuando vino Milei y nombra a una vicepresidenta que va a felicitar a la cárcel a todos los genocidas y está viendo de qué manera, después de todo lo que hicimos con la memoria, de qué manera puede ahora sacar de la cárcel a los genocidas y meter en la cárcel
a los sobrevivientes. Es una locura. Y lo que también es intraducible es que nosotros frente a eso estamos paralizados, estamos desorientados, estamos, me parece, todavía, lo voy a decir así, un poco regodeándonos en la maravilla de lo que hicimos. Pero, ¿no? Pero se quebró. Ojo, se quebró, quiero decir, yo como psicoanalista soy creyente en las marcas, o sea, creo que va a haber un retorno, ¿no?, de esto que está ahora reprimido, va a haber un retorno, pero ahora esto se quebró. Entonces, se insultan a las madres desde el Estado, se insultan a las abuelas, se las profana todos los días. Es inaceptable. Y no estamos en la calle frenando eso. Esto también pasa. Entonces yo creo que es lo que puedo analizar hasta a esta altura, digamos, tratando todavía de entender qué está pasando, ¿no? Por que no Brasil, Lula, Dilma, não recebem os familiares quando chegam na Argentina, vão visitar as madres e as abuelas? Tá. Bom, as perguntas que a Jana faz, ela já sabe as respostas, né? Ela pergunta... você sabe tanto quanto a gente pode saber, né? A gente sabe que o Brasil é um caso clínico grave de memoricídio, por isso que eu uso muito essa palavra, né? De política do esquecimento, de políticas extremamente fascistas, que tem uma continuidade aqui muito mais evidente, mas o que eu acho que aconteceu com a lição Milei, porque teve a lição Bolsonaro, depois teve a lição Milei. São duas lições diferentes, mas profundas. Que o Benjamin tem aquela famosa tese, né? Quem não entendeu porque o Hitler chegou no poder, não entende nada de política. A gente pode também falar isso para o Bolsonaro e para o Milei. A gente não entende porque o Bolsonaro chegou... Bom, acho que o Bolsonaro é mais fácil de a gente entender no Brasil, porque o Bolsonaro... ele veio num país que justamente não fez a sua lição de casa das políticas da memória. Um país extremamente continuista, que permitiu... Fabiana, esse discurso do Bolsonaro foi o lançamento da candidatura dele a presidente, praticamente. Foi a partir daí que ele saiu em todos os jornais e ele se tornou uma figura nacional, porque ele não era uma figura nacional. Ele era um cara obscuro de São Paulo, um idiotinha, né, de Rio, um cara que era meio ridículo no parlamento. E, de repente, ele se tornou uma figura nacional por causa dessa fala dele, né, desse gesto dele que, lamentavelmente, eu digo novamente, muito inteligente. Esses caras não são burros, eles fazem as coisas como de uma maneira competente, porque aquilo teve uma repercussão absurda. Então, internacional, inclusive, né? Agora, a lição do Milei é uma lição, como você falou, que ela também tem um outro tipo de dureza, porque mostra que mesmo um país que faz a sua lição de casa está aberto à volta do fascismo. O que a gente aprende disso? Ou pelo menos o que eu tenho... né, pensado sobre isso nos últimos meses e anos, né, é que justamente o fascismo ele é intrínseco às nossas sociedades. A modernidade ela é fascista, né? Se a gente pensa o que o Trump representa, ele representa esse fascismo também. Ele é racista, ele é colonialista, ele é imperialista. Todas as características que no fascismo são organizadas de uma certa maneira, né, ele representa, assim como esses caras, que, como você falou, são eleitos. Eles não dão golpe e eles voltam, né? Eu acho que a terrível lição que a gente tem que tirar dessas histórias é que a gente talvez nunca vai se livrar do fascismo. Ainda agora alguém falou, né, a morte do... Não, o fascismo ele é intrínseco à nossa sociedade. Só quando a gente conseguir acabar com o capitalismo, a gente vai, talvez, matar, né, essa víbora do fascismo. Mas, enquanto existir capitalismo, porque o capitalismo ele é essencialmente fascista, ele é essencialmente destruidor da empatia, né? O Elon Musk falando, o horror do nosso presente é que nós temos empatia. Ele falou isso numa entrevista. Então, enquanto a gente não tem empatia, a gente é capaz de torturar, de prender, de fazer o pessoal morrer no Mediterrâneo, pagar para a Líbia fazer campo de concentração, e assim vai, quer dizer.
Eu acho que esse processo a gente tem que entender que a gente tem que se organizar mais, porque a direita está muito organizada. Eles são muito espertos e eles têm, evidentemente, os meios na mão, eles têm a mídia toda, né? E a gente tem que ocupar, a gente tem que fazer aquilo que é possível. Isso que você falou, né? Nós estamos, por enquanto, você falou, paralisados, né? É um pouco também que você falou, por que agora não estão aqui, né? Porque tem também esse estar meio pasmo, empasmaçado. A gente não responde como a gente deveria responder, né? Quando o Trump foi eleito pela primeira vez, no dia seguinte teve uma passeata gigantesca em Washington das mulheres. Dessa vez não aconteceu nada. É como se, sabe, o mundo estivesse falando, sabe o quê? Os fascistas ganharam. E não pode ser, porque as coisas podem piorar muito. Se voltar, né, um governo fascista aqui no Brasil, a gente vai ver se a universidade sofreu no primeiro governo Bolsonaro, no próximo a gente está ferrado. Porque agora eles aprenderam que eles podem fazer muito mais com a lição Trump, né? Então, enfim... Né? Só para dizer novamente da importância no teu livro, da importância de a gente trabalhar com essa memória da ditadura, com a importância de a gente trazer, né, uma crítica também para essa esfera jurídica e o seu positivismo, que é conservador e mantenedor dessa violência que a gente está falando aqui. Mas... Deixa eu só, então, reagir um pouco a essa pergunta, Janaína. Primeiro dizer que estou feliz de te conhecer, eu já te conhecia pelos seus textos, li um bocado deles na minha pesquisa, enfim, muito bom te conhecer presencialmente. Sobre entusiasmo, né? Ótima provocação, porque me fez lembrar um pouco do que foi aquele momento. Eu acho que eu penso no entusiasmo, acho que a minha posição de enunciação aqui é da psicanálise mesmo, assim, porque para a gente que estava fazendo eu sou graduado em psicologia, a gente estava fazendo uma graduação no início dos anos 2000, e eu fiz aqui na USP, a gente teve a sorte de ter uma camada de professores e professoras que estavam chegando e davam aula de psicanálise para a gente, numa associação direta com a discussão sobre sociedade, sobre cultura e sobre política, de uma maneira absolutamente natural, assim, está dado que psicanálise é política. É isso, eu falei do Paulo Endo, poderia mencionar o Christian, que foi meu orientador, a Miriam Debier, né, o Vladimir Safato na filosofia, enfim. Ter sido aluno dessa galera que estava chegando, deixava a gente num estado do tipo assim, bom, então depois que a gente se formar, a gente vai fazer essa psicanálise política acontecer de alguma maneira, né? Não sabíamos exatamente como, né? Mas isso dava para a gente esse senso de comunidade ali, saindo das fileiras da graduação para uma atuação psicanalítica, sobretudo que não se restringisse à atividade do consultório particular, né? Seja para trabalhar com iniciativas junto ao SUS, ao SUAS, ou para, enfim, inventar outras formas de coletividade que reunisse e agrupasse os psicanalistas para trabalhar nas mais diferentes frentes. A solução que a gente encontrou alguns anos depois, 2012, na fundação do Margens Clínicas, foi trabalhar junto às vítimas de violência de Estado do tempo presente, as vítimas de violência policial. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, é como se uma certa consciência da comunidade psicanalítica tivesse se consolidando nesse início dos anos 2000 adiante, como se esse assunto tabu, psicanálise política, pudesse ser enfrentado com mais solidez, tipo, algo que decididamente não acontecia nos anos da ditadura. Psicanálise e política eram coisas absolutamente distintas, não poderiam ser colocadas lado a lado numa mesa de debate, né? Então, superado esse tabu, essa camada geracional de psicanalistas a qual eu pertenço decidiu ousar, de alguma maneira, enfrentar a prática clínica em moldes diferentes. Não me parece um mero acaso que essa mesma geração que vai
começar a inventar coletivos, formas coletivas de psicanálise, dispositivos públicos, as chamadas clínicas coletivas, clínicas públicas, clínicas abertas, que vão acontecendo aí dos anos 2010 para frente. A gente pode datar 2015, 2016. O Margens começa em 2012, né, um pouco antes desse recorte. Mas o entusiasmo que eu tô aqui eu estou me referindo, que você falou da juventude, certamente tem a ver com a juventude e tem a ver com esse lugar que é ser psicanalista no Brasil, né? Como é que a gente pode fazer uma psicanálise que assuma compromissos de um horizonte democrático, de uma construção de uma democracia que, como você mencionou, né, a sensação da solidez da democracia para a gente que estava chegando naquele momento, a gente olhava esses projetos e falava assim, é isso. É porque está sólido que a gente vai entrar e fazer ele acontecer, ele vai durar. Era uma política de governo, a gente sabia, mas ele vai se transformar em uma política do Estado, porque, claro que vai ter uma continuidade, independente das posições do governo que vão tomar depois. Bom, a juventude tem seus entusiasmos e suas ingenuidades, né? Mas, de alguma maneira... Oi? O Vladimir, Sim. Sem fazer diferença com outros que também, enfim, tinham um discurso muito importante nessa linhagem, mas que era... É a mesma pergunta que eu faria para o Márcio. A Unicamp ficou 10 anos com as ossadas de Perus e nada fez, entre aspas. A USP ficou 10 anos com as ossadas de Perus e não fez nada. E eu era aluna da USP, você era aluna da USP, e o que os estudantes da USP fizeram? Eu fiz como familiar. Eu denunciei até desistir. E aí? Conseguimos criar o CAF na Unifesp. Porque a USP não nos ouviu e a Unicamp não nos ouviu. Mas tem a ver com esse conservadorismo, com esse centro de direito. Tem um monte de gente que na Unicamp hoje em dia é PSDB, gente. O que é isso? PSDB? Partido insistente. Não, só quero dizer que nós fizemos milagre. Sim. A despeito Sim. de toda essa juventude que você está falando. Não, eu colocaria como uma... que é isso, um aspecto positivo bastante local, né? De novo, dentro da psicanálise, que foi um certo milagre, que foi conquistar uma legitimidade e reconstruir o lastro histórico disso que a gente chama hoje de clínicas públicas de psicanálise no Brasil. Isso que formam uma geração nova de psicanalistas. Isso é importante. Porque essa relação não estava dada mesmo. Não estava dada. Nunca. O seu livro mostra muito bem isso, inclusive. Não estava dada. A gente está recolhendo os efeitos. Assim, eles poderiam ter um impacto menos local. Queremos que tenha, né? Mas isso eu diria que ainda está sendo construído. Tem uma certa consciência social e política que me parece mais recente. Mas é um pouco como eu reajo à tua provocação. E obrigado mais uma vez. Bom, queria agradecer muitíssimo a presença de todos. Foi um prazer imenso receber a Fabiana. Temos ainda aí uma jornada de lançamentos com ela. É um prazer te receber nesse momento em que coloca questões lá e cá, né? E fazer esses laços, reafirmar esses laços, acho que é da mais alta importância para nós psicanalistas e nessa relação com a política e com a política atual. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Rafael. Obrigado, Márcio. Obrigado ao público.